Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, vamos para mais um vídeo dando continuidade a esse tema das licitações. Vamos falar de uma outra modalidade licitatória que não está prevista na Lei 8666 de 93, que é o Regime Diferenciado de Contratação, o RDC. Né? Ele foi instituído pela Lei 12462 de 2011. Né? Essa modalidade de licitação é um tanto diferente das outras, porque a princípio, né, ela foi instituída, quem puder dar uma olhada ali no artigo 1º dessa lei, vai verificar que ela foi instituída inicialmente para obras e serviços relacionados tanto à Copa do Mundo, realizada em 2014 no Brasil, como também as Olimpíadas, né, do Rio de Janeiro, que ocorreram em 2016. Né? Então esse regime diferenciado de contratações públicas, ele surgiu muito em razão das obras que eram necessárias, né, obras viárias, obras dos próprios estádios, né, enfim, que eram necessários para a realização desses eventos esportivos. Porém, né, a administração, o legislador, viu por bem ampliar, né, o objeto dessa modalidade de licitação para outras atividades, basicamente também obras e serviços, né, relacionados ao SUS, relacionados a unidades penais, né, segurança pública em geral, né, mobilidade urbana em geral, não necessariamente atinentes às obras viárias que foram feitas para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo, né, e também para algumas outras situações bem peculiares, né, como está previsto ali no inciso 9 do artigo 1º, que remete ao artigo 47A, né, da mesma lei, né, contratos de locação de bens imóveis, onde o locador, né, ele realiza uma obra, de repente uma construção, né, naquele imóvel, né, naquele terreno, onde vai ser feita a locação, né, vai ser locado o imóvel para a administração pública com a construção, né, embutida, digamos assim, né, de algum prédio, né, que vai ser de utilidade para a administração pública. Então, todos esses incisos, né, do artigo 1º, eles estão relacionados, sobretudo, a obras e serviços, né, de engenharia em geral, né, um pouco diferente, portanto, do que a gente vê no pregão. Né? O pregão, como a gente viu no último vídeo, ele está mais relacionado a compras, né, compras de serviços comuns, né, que são facilmente descritos, né, discriminados em edital, objetivamente descritos em edital. Né? Aqui nós vemos já no regime diferenciado de contratação essa maior preocupação com essas obras e serviços de engenharia, que obviamente são complexos muitas vezes, né? Obras de estádios de Copa do Mundo, né? Obras viárias de grande porte nas cidades, sem dúvida são itens, né, bem complexos, né, que são objeto eventualmente de contratações pela administração pública. Bem, o RDC ele tem ainda um ponto de contato, podemos dizer, com relação ao pregão, pelo fato de, tal como no pregão, haver uma inversão nas fases, né, de habilitação e propostas, né, como diferentemente do que ocorre com as outras modalidades da Lei 8666, né, no RDC, assim como no pregão, né, as propostas em regra são abertas, né, as propostas de preço são abertas antes da fase de habilitação, né, da verificação da capacidade técnica e financeira das empresas, conforme está previsto no artigo 12. Né, então o RDC ele tem esse ponto de contato então, com o pregão, né, nessa inversão de fases de habilitação e julgamento de propostas. Tem outras características, né, que aí sim diferenciam o RDC bastante, tanto do pregão, né, quanto das demais modalidades de licitação. Né? A gente poderia mencionar, por exemplo, né, a possibilidade de remuneração variável, né, do contratado, né, vinculado ao desempenho, né, dele no decorrer do contrato. Né? Isso aí está previsto no artigo 10. Obviamente tem que haver uma previsão no edital, né, especificando como se daria essa remuneração variável, mas o RDC permite então que, em vez de ter uma remuneração atrelada a cada serviço, a cada item da obra realizada, né, que haja uma remuneração variável
de acordo com o desempenho. Talvez realizar a obra mais rápido, né, num atendimento mais breve da necessidade pública, né, ou algum outro elemento que possa ser incluído no edital, né, que possa se aferir, né, objetivamente o cumprimento dessas metas de desempenho, né, e com isso conceder uma remuneração maior ou menor, né, conforme o desempenho então da contratada. Está previsto isso no artigo 10. Né. O artigo 11, por sua vez, né, isso tudo da Lei 12.462, ele fala da previsão de contratação simultânea ou possibilidade de uma empresa realizar o mesmo serviço. Né. Uma disposição interessante prevista aí no RDC, né, de se poder, para o mesmo serviço, para uma mesma obra, contratar mais de uma empresa. Né? E há outras ainda, acho que duas previsões ainda muito importantes que a gente tem que destacar aqui nesse vídeo acerca do RDC, né? Que é o que consta do artigo 8º, em primeiro lugar. Vamos falar da previsão da contratação integrada, né, entre os regimes de execução do contrato. O que seria isso? Bem, geralmente, quando se contrata uma obra, um serviço de engenharia, há um projeto básico. Né? Há um projeto básico que é elaborado pela própria administração pública. Né? Às vezes há uma licitação prévia apenas para fazer esse projeto básico, né? E esse projeto básico vai ser a sustentação para a posterior contratação, a licitação para a contratação da obra em si. Né? E o RDC, né, a Lei 12.462, ela prevê essa contratação integrada, que seria não apenas a licitação para a obra, mas aquele mesmo contratado, né, aquela mesma empresa que for realizar a obra, ela própria também fazer o projeto básico. Né? Seria uma previsão que poderia constar de uma licitação sob, né, os ditames do RDC, né, conforme está previsto aí no artigo 8º dessa lei. Né? Uma previsão interessante que a gente não vê nos regimes de licitação de obras e serviços em geral, como a concorrência, a tomada de preços, a gente não vê essa possibilidade. Está prevista essa possibilidade para o RDC. Né? E uma outra regra, né, uma outra particularidade bem interessante do RDC, que também a diferencia das outras modalidades de licitação, é a questão da publicidade do orçamento estimado. Isso aí está previsto no artigo 6º, né, da Lei 12.462. Né? O que seria essa publicidade? No caso, a restrição dessa publicidade. Né? A administração pública, quando ela vai realizar uma contratação, ou antes disso, né, na hora de fazer a licitação, ela já tem alguma base de valor para a contratação. Né? Ela faz uma pesquisa de preços, ela tem um projeto, né, algum projeto, geralmente, ou não havendo projeto, mesmo no caso aí da contratação integrada que a gente acabou de falar, né, ela vai ter algum parâmetro de valor, o que ela estima gastar com aquela obra, com aquele serviço de engenharia. Né? E, geralmente, nas modalidades de licitação previstas na Lei 8.666, né, esse orçamento estimado ele é publicizado, ele é exposto no edital e serve como um parâmetro também, inclusive, não só para a administração, mas também para os licitantes não extrapolarem tanto aquele valor. Né? Eventualmente pode ser um pouco maior do que aquele orçamento estimado no edital de licitação, mas não um valor absurdo, né? Absurdamente mais caro. Bem, no RDC, né, na Lei 12.462, há essa previsão de se tornar pública esse orçamento, né, as informações relacionadas ao orçamento previamente estimado, tornar pública apenas após o encerramento da licitação, né, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e de demais informações necessárias para a elaboração das propostas. Isso significa o quê? Que apenas as informações essenciais, né, para os licitantes apresentarem suas propostas, né, o que vai ser necessário de material, né, o que vai ser feito de obra, né, apenas o essencial é ser publicizado, ser demonstrado no edital, mas não o valor que a administração prevê
pagar por aqueles serviços, por aquelas obras, né? É uma novidade, podemos dizer, né? Embora já tenha algum tempo da edição dessa lei, de 2011, mas é uma novidade comparado com as demais modalidades de licitação, de ter uma publicidade, digamos, restrita, né? Não é que esse orçamento não vai ser publicado, mas ele só vai ser publicado depois do encerramento da licitação, ou seja, no momento em que o licitante apresentar sua proposta de preço, ele não vai saber o quanto a administração espera pagar por aquilo, né? É um detalhe interessante, né? Uma particularidade interessante aí do RDC, né? Que pode ser utilizado, como já falei, não apenas nas obras que foram realizadas para a Copa do Mundo, Olimpíadas, mas também para outras obras e serviços de engenharia descritos no artigo 1º da lei. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês nesta pequena aula de hoje, né? Curtam, comentem, se tiver alguma dúvida, estou à disposição, né? Ative suas notificações aí e até a próxima, ok? Um grande abraço.